Bom dia, povo de Deus. Mais um dia na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou aqui mais uma hora do meu tempo para o Senhor, que nós devemos tirar sempre um tempo para Jesus. O dia é 24 horas. A palavra se encontra em Isaías 42 primeiro. Deus, ele é bom, o servo do Senhor. Eis aqui o meu servo, a quem subtenho, ao meu eleito, em quem se compaz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele dará justiça aos gentios. Não clamará, nem se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cena trilhará, não quebrará, nem apagará. O pavio que fumaça, com a verdade, traz a justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça ou ilha, e guardarão a sua lei. Assim diz o Senhor, que criou o céu, estendeu e espalhou a terra, e tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está. O Espírito a quem andar nela, eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança ao povo, para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para trilhar a prisão dos presos. Carece o que já faz em treva. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois há outro, mas não darei nem a meu louvor, nem imagem de escultura. Eis que as primeiras coisas já se cumpriram, e as novas eu vos anunciarei. Antes que venha a luz lá na face, ouvi, cantai ao Senhor o cântico novo, e o seu louvor desde a eternidade da terra. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Vós que navegai pelo mar, de tudo quanto há nela, vós ilha, o seu habitante, alcançai a voz, deserto, e a sua cidade. Até o 11. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O Senhor fala ao servo, o seu eleito. Ele derramará sobre o justo o seu espírito. E nós devemos clamar, porque ele fala que ele já entregou algo que já tinha acontecido e coisas que vão acontecer. Aqui são palavras, uma palavra como a volta de Jesus. Não fará ouvir a sua voz. O caráter do servo é aqui retornado. Estará, pois isso será resgatado da Babilônia. O Altíssimo afirmará, e não temais. Em ti ajudará, e seja todos na batalha do povo será travada em auxílio divino, pois mais frágil que os humanos esteja diante dos seus inimigos. Se ele crê a grandeza de Deus e no seu manifestar, as pequenas se tornará grande, invencível. E o Todo-Poderoso haverá dado grandes provas do seu poder na sua vinda. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus é maravilhoso. Haverá sido chamado meu servo. Davi também, mas que o trouxe referência ao servo, aqueles possam reconhecer, que o servo Davi era um servo, um servo valoroso. Mas o Senhor fala aqui do servo do Senhor. Servo somos nós, é o seu eleito. A minha alma
ele ponhará o seu espírito. Então o Senhor se compadece, ele diz: clamarei e não se exaltará. Quando clamares ao Senhor, clamai com humildade, né? Se quebrantar diante do Pai, né? Trilhar sempre o caminho do Senhor, na sua verdade e na sua justiça, né? Fará se quebrantar, e a terra e a justiça agradará a sua lei. Né? Assim diz o Deus do Senhor, que ele criou e atendeu a terra, tudo quanto produz nela. Então, que a gente venha, né? Não fará ouvir a sua voz. O servo tem que ser humilde, tem que ser misericordioso, tem que ter caráter. O servo do Senhor, ele tem que amar o seu próximo como a ti mesmo. O servo do Senhor, ele tem que buscar pelo seu irmão em oração e jejum. O servo do Senhor, ele tem que ter aquele amor para com o próximo e não pensar só nele. E para que todos abram os seus olhos e tirem a cegueira para trilhar a prisão. Aqueles que estão presos, né, presos espiritualmente. O Senhor diz que tira toda a cegueira espiritual. A cerca que já era as trevas. Quando nós já somos trevas, que estamos cegos espiritualmente, o Senhor nos dá visão espiritual. Devemos pedir a visões de águia, né? Para que Deus venha tirar toda a cegueira da nossa vida espiritual. A glória é de Deus. E Ele não dá a glória dele para ninguém, porque Ele fala aqui. As imagens de escultura. Eu sou primeira coisa, já se cumpriram, e novas anunciarei antes que venha a luz e a faça ouvir. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Coisas que já têm se cumprido e outras coisas que vão se cumprir. Mas ele fala, ele abriu os olhos e tirou da prisão. Como será o caráter e o seu trabalho. Terá, embora o Senhor Jesus tenha curado muitos cegos fisicamente, os seus maiores milagres era ainda abrir os olhos espirituais dos presos por meio dos seus ensinamentos na sinagoga, conduzindo a miserabilidade do Espírito. Era retirado outra função da mesma. Será resgatado aqueles que estiver aprisionado no pecado, que não tenha e ser livre da palavra de Deus. Aquele que está aprisionado no pecado. O Senhor abrirá os seus olhos e ensinará para que ele venha tirar toda a cegueira e se libertar de todo o pecado. Então, que desta manhã, meus irmãos, está no Isaías 42, o servo do Senhor. O servo é eu e você, que devemos ser misericordiosos, que devemos sair do nosso pecado, tirar nossa cegueira espiritual. Não crer em imagens de escultura, porque aí é outros deuses, que só há um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso. E ter amor, e ter caráter para poder trilhar no caminho do Senhor. E para que Ele venha nos alcançar cada dia em nossas vidas. E não fará ouvir a sua voz. Deus é humilde, justo e misericordioso. O Senhor, Ele é justo, humilde e misericordioso. Então, meus irmãos, mais uma palavra para você ler, para você ouvir, para você refletir, que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele, nesta manhã, Ele está abrindo os seus olhos e tirando você de toda a prisão espiritual. Receba, que o Senhor abra seus olhos e o seu entendimento, que você peça sabedoria a Deus, e é que através dessa palavra o Senhor venha trazer o entendimento a cada um de nós e venha abrir nossa visão espiritual para que a gente venha enxergar tudo aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Que Deus o abençoe. Em Cristo Jesus, lhe dê um dia reparador.